Bom, pessoal, vou explicar agora a parte de radiciação, tá? Esse daqui é o símbolo da raiz. A radiciação, ela é a operação que é o inverso da potência que a gente acabou de ver. E tu perceba que no símbolo da raiz, aqui dentro tem um 9, mas não tem mais nenhum número. E, por exemplo, na potência, tem uma base e um expoente, né? Aqui só tem uma base. Por que está acontecendo isso? Quando não aparece nada aqui, significa que tem o número 2 escondidinho, tá? Isso é padrão e serve sempre. Se aparecer algum outro número, é aquele número que faz a conta, mas se não aparecer nada, tem que saber que é um 2. Que a gente fala que é uma raiz quadrada daí, tá? Mas é uma raiz de índice 2. Tá, como é que eu resolvo isso? Quando eu tenho uma raiz de índice 2 do 9, por exemplo, eu estou tentando descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9. Tá bom? Aí tu pode tentar lembrar a tabuada, fazer algumas tentativas talvez e coisa e tal. E se tu usar a mente aí, tentar lembrar coisa e tal, quiser parar o vídeo para tentar ver o que número é esse, tu vai perceber que a raiz quadrada do 9 é o 3. E por que é 3? Porque quando eu faço 3 vezes 3, multiplico 3 por ele mesmo, num total de 2 vezes, ó, o 3 está aparecendo 2 vezes, o resultado dessa conta fecha o 9. Então, a raiz de índice 2 do 9, por isso é 3. Se eu não entendi nada, ficou confuso, me ajuda aqui. Vou te fazer mais um exemplo. Tem agora a raiz do 49. Então, o que significa isso? Eu tenho que pensar um número que multiplicado por ele mesmo dê 49. Tu pode ir pensando ali, tipo, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Tem que ser um número maior. 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Tem que ser um número maior. 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Como quando eu faço 7 vezes 7, o resultado desse cálculo é 49, então a raiz quadrada do 49 é 7, porque quando eu multiplico ele por ele mesmo num total de 2 vezes, o resultado do cálculo fecha o 49, tá bom? Tá, professor, mas e como é que eu faço quando for, então, raiz de decimal, de fração e assim por diante? Que aqui eu fiz raiz de número inteiro, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, raiz de 1,69. A minha dica, quando for no número decimal, é a seguinte. Tu primeiro, esquece a vírgula, tá? Faz a raiz do 169 e quando tu achar a raiz dele, aí você coloca a vírgula. Tá? Então, primeiro tu pensa pelo 169. Que número vezes ele mesmo vai dar 169? Bem, tu pode fazer algumas tentativas. Por exemplo, um número fácil de pensar é que 10 vezes 10 vai dar 100, certo? Então, vai ter que ser um número maior que 10. Se eu faço 20 vezes 20, vai dar 400. Passou muito longe. Então, tem que ser um número maior que 10 e menor que 20, certo? E aí, tu vai fazendo algumas tentativas, pensando no que número tu acha que pode ser, até chegar no resultado. Se quiser pausar o vídeo para pensar, que eu vou dar a resposta. Então, o número é 13. Por quê? Porque quando eu faço 13 vezes 13, 3 vezes 13 é 9. 1 vezes 13 é 3. 3 vezes 1 é 3 e 1 vezes 1 é 1. E o resultado vai ser 9, 3 com 3, que é 6, e 1, 169. Então, a raiz do 169 é 13. Tá, professor, mas ali ele não quer a raiz do 169, ele quer a raiz do 1,69. Como é que faz, então? Bem, como eu sei que a raiz do 169 é 13, então a raiz do 1,69 vai ser 1,3, certo? Como é que eu tenho na raiz duas casinhas depois da vírgula, no meu resultado eu vou contar uma casinha e meter a vírgula, sabe? Metade das casinhas e meter a vírgula. Então o resultado é 1,3. E aí se você testar 1,3 vezes 1,3, mesma coisa, né? 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3 é 3, que vai dar 13, aqui vai dar 1, vai dar 169. E eu vou ter uma casinha depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. 1, 2. E o resultado é 169. Beleza? Aliás, perdão, 1,69, perdão, tá? E por isso a raiz dele é 1,3. Então não tem jeito, tem que ir meio que por tentativa até você conseguir chegar no resultado. Mas a dica é, primeiro esquece a vírgula, faz a conta ali com o número normal, número inteiro, e depois você vê qual é o decimal, tá? Professor, e agora como é que faz com frações? Então um exemplo aqui com fração. Digamos uma letra H. Eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 16 25 avos, tá bom? Bem, como é que eu calculo isso daqui? Para mim calcular a raiz quadrada de uma fração é muito fácil. É só eu calcular separadamente, então 1 por vez,
a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Então, tipo assim, primeiro eu vou pensar qual é a raiz do 16, ver lá quanto que dá, e depois eu vou pensar a raiz do 25, ver lá quanto que dá. E aí já vou ter chegado na resposta final. Então, acompanhe comigo, ó. Quanto que é a raiz do 16? Que número vezes ele mesmo que resulta em 16? Ah, é o 4. Porque quando eu faço 4 vezes 4, eu obtenho 16. Qual é a raiz do 25? Que número vezes ele mesmo vai dar 25? Ah, é o 5. Porque quando eu faço 5 vezes 5, o resultado é 25. E por isso, a raiz do 16 sobre 25 é 4 quintos. Se eu fizer 4 quintos vezes 4 quintos, eu vou chegar em 16 por 25, tá bom? Posso fazer mais um exemplo aqui, para ficar um pouquinho mais claro? Digamos que eu tenho aqui a raiz quadrada do 1 quarto. Bem, mesma coisa, vou resolver separadamente de cima e de baixo, tá? Quanto que é a raiz quadrada do 1? Que número vezes ele mesmo resulta em 1? Ah, é o próprio 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Qual é a raiz quadrada do 4? Que número vezes ele mesmo resulta em 4? Ah, é o 2, pois quando eu faço 2 vezes 2, o resultado é 4. E por isso, a raiz quadrada do 1 quarto é 1 meio. E assim por diante para todos os casos, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição, podem me chamar. Espero que eu possa ter esclarecido o conteúdo e, para o que precisarem, estamos aí. Bons estudos, forte abraço, até mais, pessoal.